E finalmente o terceiro episódio da série de The Last of Us chegou e chore se você chorou, porque rapaz, esse episódio é muito emocionante. Não que os outros não tenham sido, mas esse aqui ele eleva o grau. E o que eles fazem na narrativa, no storytelling desse episódio é um negócio brilhante, mexeu demais comigo, então vamos lá para mais esse episódio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para o terceiro episódio de The Last of Us lá na HBO, chamado Long Long Time, dirigido por Peter Hoare e com o roteiro do Craig Mazin, que é o principal roteirista da série, né? De vez em quando o Neil Druckmann também ajuda ele nos roteiros, mas esse aqui é só dele e, meus amigos, que roteiro maravilhoso, tá? Já adiantando o Up Altas Aventuras, porque choras, né? Você lembra daquela introdução ali do Up? Vai falar que esse episódio aqui não tem mais ou menos aquela vibe, aquele peso dramático. Pois é, que não dá aquele apertinho no coração. E só lembrando você, tá? Esse vídeo tá cheio de spoilers do terceiro episódio. Já lancei dos outros dois episódios que estão aqui no canal. Se você ainda não viu, dá um confere lá também. Esse episódio se inicia pouco depois do sacrifício da Tess no segundo episódio, que ela explodiu, ela estava infectada. E aquela coisa, né? Esse novo conceito que eles trazem para a série, da colmeia, os infectados, eles estão meio que interligados, né? Você pisou em alguma coisa, um fungo que despertou desperta todos eles e vem essa horda. E é mais ou menos o que eles usam para substituir aquilo que eu falei lá dos esporos que tem no jogo e não tem aqui. O que é um recurso que também acaba sendo ameaçador. Tô curioso para eles utilizarem mais vezes na série esse elemento, você pode ter certeza que eles vão utilizar. E o mais interessante sobre esse lance de horda, dos infectados estarem interligados, é que o próprio criador de The Last of Us, o Neil Druckmann, falou que esse é um conceito original, é uma ideia que ele já tinha para usar nos jogos, desde o primeiro, mas para os jogos não ia funcionar muito bem. O que funcionou melhor foi o tal dos esporos, e aqui na série eles têm a oportunidade de colocar isso em prática. Esse episódio ele quebra um pouco a dinâmica dos dois anteriores, porque ele não tem a introdução ali que começa antes da infecção, a gente já começa com a intro do episódio, com a interação do Joel e da Ellie sobrevivendo, o Joel mais durão, triste pela morte da Tess, a Ellie, né, tentando falar ali pra ele, ô camarada, você tá assim, mas eu não tenho culpa dessa morte, não. Eles vão coletando recursos, né, a Ellie sempre é curiosa até demais, se enfia em buraco, né, ela dá de cara ali com um infectado, só que tá preso, é uma cena bem boa, inclusive, né, ele tá preso nos destroços, e aí ela pega a faquinha dela e corta ali um pouco do rosto, pra curiosidade da adolescente, né, ela vendo, admirando mais aquela coisa bizarra ali. E nessas andanças dos dois personagens, né, a gente vê ali avião derrubado e a Ellie falando, né, perguntando, curiosa em relação ao avião, o Joel falando pra ela mais ou menos como funcionava, porque ela nunca nem viu um avião voando na vida dela. O Joel também fala nesse episódio sobre aquele lance que muito se debate aí na internet, sobre a contaminação do Cordyceps nos alimentos, e foi isso que acabou contaminando a grande maioria das pessoas lá em 2003. E quando os dois param em um certo ponto ali, eles se deparam com esqueletos, né? E aí o Joel vai falar, não, evacuaram várias regiões, levavam as pessoas para ficarem em determinados lugares, só que quando não tinha espaço nesses lugares, o que eles faziam com esse povo? Matavam o povo mesmo sem estar infectados. E é aí que a série dá aquela quebra, volta para 2003, ou seja, a intro desse episódio foi com a Ellie e com o Joel, e a gente vê então lá em 2003 o pessoal evacuando as pessoas daquela região, e o personagem Bill, barbudão, ali isolado, retraído, no subsolo, esperando todo mundo ir, para ele indo para a superfície e criando o, entre aspas, paraíso dele, né? Um personagem que você vê que
ele se dá muito bem sozinho. Ele vai buscar recursos, ele cria artifícios, ele cria armadilhas, e aí passa 3 anos, né? Ele já criou cerca ali de proteção, com negócio de choque, com negócio de fogo. E ele tá de boa, tá tranquilo. Quem jogou o jogo lembra muito bem desse personagem, do Bill, né? Mais ou menos ali que ele tinha um companheiro, e a forma como eles transformam essa história do Bill lá do jogo em algo muito mais presente, muito mais denso, muito mais emocionante na série é o que é pra mim brilhante. Por mais que não altere drasticamente o resultado ali do que vai acontecer, mas é o caminho até esse objetivo que importa, que tem história, que conecta a gente. Depois de cerca de 4 anos sozinho, né, tem uma armadilha do Bill que é um buraco. O Frank, um cara que estava andando sozinho para chegar a Boston, ele cai nesse buraco, o Bill encara ele ali, e aqui a gente já vê da parte do Bill ele dando o braço a torcer, tipo, pô, o cara tá sozinho, você tá sozinho? Quais são as intenções e tal? E por mais que o Bill ele fique cismado, ele tenha dúvidas em relação àquele cara, ele sente que aquele cara ele pode ser gentil, ele pode ser uma pessoa boa, quem sabe uma pessoa para fazer companhia ali para ele depois de tanto tempo sozinho. E é aquela coisa, né? Um banho do Frank depois vira um jantar, os dois conversam, o Frank, não, vou embora. Aí depois os dois já estão tocando piano e a gente vai vendo a casca do Bill, desse personagem, e caindo aos poucos, até que eles se envolvem amorosamente. O Bill nunca tendo passado por aquela experiência com outro homem, só passou com uma mulher, segundo ele, há muito tempo. Então o cara, ele não sabia se relacionar, ele tinha se retraído nesse sentido a vida toda praticamente. E se a gente for parar para pensar, logo no cenário mais improvável, no caos do apocalipse ali, por mais, né, que o Bill tenha criado a sua redoma, o seu paraíso, ele pôde vivenciar a parte mais feliz, mais entregue, mais livre da sua vida, né? E eu acho que quando a série ela toma a iniciativa de, sei lá, 60%, 70% desse episódio contar a trajetória do Bill e do Frank, como que foi a relação deles através dos anos, né? Como eles se cuidavam, como eles discutiam, mas como aquela era uma vida plena para os dois, apesar dos pesares. E é essa profundidade, é essa humanidade que a série traz para esses personagens, que enfatiza eles, né, e que dá mais contexto sobre as pessoas inseridas em The Last of Us, e não estamos falando apenas da Ellie e do Joel. Você pode ter certeza que vai ter tempo suficiente para trabalhar esses personagens também. E muito da qualidade desse episódio também tá por conta, claro, das incríveis interpretações do Nick Offerman como Bill e do Murray Bartlett como Frank. Os caras estão naturais, ao mesmo tempo intensos, e entregam várias nuances nos seus personagens aqui. We don't have friends, Frank. 3 anos se passa, Frank e Bill estão juntos ainda e eles recebem 2 amigos. Depois de Frank falar que conheceu uma mulher pelo rádio super simpática e o Bill ainda com aquela casca, né, fala, ó, não quero amigo e tal, mas eles recebem. E quem são? Joel e Tess, né? E aí eles têm um almoço, a Tess é super amiga do Frank, eles também estão tentando fazer negócios, eles podem se ajudar com mercadorias e coisas assim. E na despedida, naquele almoço ali, parece aqueles almoços de domingo à tarde, o Joel fala pra ele, fala, ó, toma cuidado com os invasores, né? Os seres humanos são perigosos aí. Quiet and armed. 3 anos se passam, em 2013 a gente vê ali Bill e Frank fazendo corridas naquela vizinhança, no paraíso deles, comendo frutinha do chão, moranguinho, bonitinho. Mas essa vida
plena e bonitinha, ela é interrompida naquela madrugada, quando invasores humanos tentam acabar com aquela festa ali. E é interessante porque o Frank acorda ali com um sinal tocando e tal, e já barulhada lá fora, e o Bill já tá lá fora com o rifle dele, atirando nos caras, os caras tomando choque na cerca, sendo queimados. E o Bill acaba tomando um tiro na barriga, né? O Frank pega ele lá, leva ele para dentro da casa. Nessa hora, eu pensei que a série ela ia para outro caminho. Eu pensei assim, cara, será que eles vão matar o Bill aqui e deixar o Frank vivo para ele encontrar o Joel e a Ellie? Mas passa 10 anos, agora em 2023, quando as coisas estão acontecendo mesmo, né? E olha só, Bill está vivo, foi apenas um susto, e Frank tá vivo também, mas tá muito debilitado, tá de cadeira de rodas, tá com uma doença degenerativa, né? Então agora é o Bill cuidando do Frank. Frank, ele já tá cansado, muito provavelmente já tá vivendo naquela situação há alguns anos, e ele quer que aquele próximo dia deles seja o último dia feliz, com o amor dele, com o Bill. E ele pede, ele fala, não, vamos curtir, vamos jantar, vamos, né, ficar em paz, mas à noite, após o jantar, eu quero que você pegue uma taça de vinho e amasse ali os remédios, porque eu quero descansar. E assim acontece, eles têm um dia feliz, chega o jantar, né, o Bill serve a taça de vinho, espreme os remédios, o Frank toma. Porém, na garrafa que o Bill também toma, tava cheio de remédio. Segundo o próprio Bill, dava para capotar um cavalo. Então ele também tomou. E ele fala, ó, não tô tirando a minha vida, eu já tô velho, você é o meu propósito, já tá bom, né? Vamos encerrar esse ciclo juntos. E cara, isso é bonito, né? Isso, você vê, o Bill, ele foi a vida toda dele antes do apocalipse e tal. Um cara retraído, isolado. Ele realmente conseguiu sobreviver porque ele tinha essa obsessão pela proteção, essa paranoia. E ele estava vivo. Só que isso foi interrompido de uma maneira positiva pela chegada daquele cara que se transformou no grande amor da vida dele, né? Que fez ele não mudar em essência, mas finalmente se permitir a sentir outras emoções. Sendo assim, Bill e Frank vão pro quarto, né? E a gente tem a transição de cena pro Joel e pra Ellie chegando lá, né? Chegam, tá tudo calado, tudo muito quieto, chegam na casa deles, as garrafas estão na mesa ainda, a comida já deve estar há semanas daquele jeito. Até que a Ellie encontra uma carta deixada pelo Bill, muito provavelmente pro Joel, né? Como ele fala, provavelmente o Joel que ia aparecer lá. E nessa carta ele fala, né? Ele fala que ele odiava o mundo antes de conhecer o Frank, deixando a entender que os dois estavam mortos ali no quarto, que eles abriram a janela para não ficar, né, o cheiro. O Bill então deixa suas armas, os seus recursos ali pro Joel para proteger a Tess, só que a Tess não está mais viva, né? Agora quem ele precisa proteger, quem é o propósito do Joel é a Ellie, e assim eles catam algumas coisas ali, conseguem a bateria do carro, o carro, e vão embora. Eles vão ouvindo na caminhonete uma música, né, enquanto a câmera pega pela janela do Bill ali, e na letra da música, né, ela diz assim, o amor é a única coisa que vai tentar mudar a sua cabeça. E é muito, né, sobre o que a gente viu do Bill. Bem, agora sim, né, Joel e Ellie estão indo em direção ao Tommy, mas, cara, que episódio bonito. É um episódio de 1h15, foi um episódio relativamente grande em comparação ao segundo, mas passou sim. E que surpresa boa poder contemplar essas excelentes inserções diferentes dos jogos. Que privilégio, tá? Poder ver essas inserções novas feitas na série, sem ser de uma maneira forçada, mas de uma maneira caprichada, né? O Craig Mazin realmente escreveu isso aqui pra deixar a gente sentindo. Bem, eu dou uma nota 10 pra esse episódio, tá? Foi escalonando. O primeiro eu dei 9, o segundo 9,5. Esse aqui, cara, eu acho que ele consegue ter o storytelling que The Last of Us precisa, né? Que é direto, eficaz e impactante. Mas essa é a minha opinião, tá? E você? Você gostou desse episódio? Você gostou dessa alteração? Você gostou de ver mais sobre a vida
do Bill, você teria mudado alguma coisa nesse episódio? Deixa aqui nos comentários também, deixa qual que é a sua ansiedade pro quarto episódio da série. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.